Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, podemos ficar sentados um instante. Irmãos e irmãs que nos acompanham e rezam conosco pelas ondas amigas da Rádio Curimataú e da Rádio Agreste. Irmãos e irmãs internautas que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Irmãos e irmãs telespectadores da TV Web Imaculada. Hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Jesus no Evangelho disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que tenha morrido, viverá. Aqueles que pertencem a Cristo, quer estejam aqui na terra, quer já tenham partido, estão vivos para Deus e para nós e formam um corpo só em Cristo Jesus. A igreja, então, irmãos e irmãs, se faz presente aqui na terra, ela se faz presente no purgatório e se faz presente no céu. A igreja aqui na terra é a igreja que alguns chamam de militante. É a igreja que está a caminho do céu. A igreja presente no purgatório é formada por aqueles irmãos e irmãs que estão se purificando para ingressar na glória celeste. E o céu está povoado por aqueles irmãos e irmãs que já contemplam a Deus face a face. Qual é, Padre, o significado da solenidade de todos os santos e santas de Deus? É simples. Hoje, a igreja presente na terra, a igreja peregrina, para reverenciar e louvar a igreja celeste, formada pelos irmãos e irmãs que já estão na glória, nos ajudam com a sua intercessão e com o seu exemplo. As três leituras que nós ouvimos, a primeira, a segunda e o Evangelho, nos falam sobre a santidade. A primeira leitura, tirada do Apocalipse de São João, o último livro da Sagrada Escritura, mostra para nós o destino do santo, dos santos, o céu. O Evangelho apresenta para nós o caminho rumo ao céu, a via que, se nós trilharmos, trará para nós a santificação. E a segunda leitura da primeira carta de São João traz para nós o conceito de santidade. Falemos em primeiro lugar da primeira leitura. São João, em uma das ilhas do mar Egeu, se não me engano na ilha de Patmos, ele teve visões, Deus deu a ele revelações que ele escreveu no livro do Apocalipse. A leitura de hoje mostra para nós a visão que João teve do céu. Irmãos e irmãs, o céu existe e não está vazio. O céu não está vazio. O primeiro a subir para lá, levando para a humanidade consigo e deixando para nós o caminho aberto, foi Cristo, o primeiro a ressuscitar dos mortos. São João, então, ele vê no céu uma liturgia, um serviço prestado a Deus pelos santos e pelos anjos, um serviço de louvor e de adoração incessante, constante. E nós aqui na terra, de uma forma bem especial, já participamos da liturgia celeste. Eu acho que vocês se recordam do prefácio da missa, quando o padre está concluindo o prefácio da missa, ele diz assim: unamos nossa voz às vozes dos anjos e dos santos todos para cantar. Aí a gente diz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Naquele momento,
de uma forma muito especial, nós formamos com os santos e os anjos que estão no céu uma só voz para louvar o nosso Deus e louvar também o Cordeiro. É interessante, na visão de São João, no centro do céu está o ancião, que é Deus Pai, sentado no seu trono, e o Cordeiro, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio à face da terra para tirar o pecado do mundo. No centro do céu estão Deus o Pai, o Filho na força do Espírito, rodeados por santos e anjos que cantam sem cessar o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força do nosso Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois aspectos da primeira leitura. Primeiro, São João diz: eu vi uma multidão de todas as tribos, raças e línguas. Era uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Que ninguém podia contar. Irmãos e irmãs, realmente são muitos santos. Nós conhecemos apenas alguns: Santo Antônio, Nossa Senhora, São José, Santa Rita, Santa Luzia, Santa Maria Gorete. Mas os santos formam uma multidão que ninguém pode contar. Existem aqueles reconhecidos pela igreja, os canonizados, e aqueles anônimos que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Mas Deus conhece. Uma multidão formada por homens e mulheres bem diferentes. Você não vai encontrar nenhum santo igual a outro. Pessoas diferentes, mas cada um do seu jeito, com seu temperamento, no seu tempo, no seu lugar, na sua condição de vida, soube amar Jesus, praticar seus ensinamentos. Eu me recordo do que o Papa Bento XVI disse de São Francisco de Assis, numa catequese belíssima que ele fez sobre o pobrezinho de Assis. Bento XVI disse assim: São Francisco de Assis não tinha outro ideal na sua vida que não fosse ser como Cristo. O que ele disse de São Francisco, nós podemos aplicar, irmãos e irmãs, a todos os santos. Todo santo quis ser como Cristo para o outro, no seu tempo. Até que, num determinado momento da visão, um ancião que estava lá no céu se aproximou de São João e perguntou: quem são esses, vestidos com roupas brancas, que rodeiam o ancião sentado no trono e o cordeiro, e não param de louvá-los? São João respondeu: não sei não, o Senhor é quem sabe. E aí o ancião respondeu: são aqueles que vieram da grande tribulação e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. São aqueles que vieram da grande tribulação. Como assim, padre? A grande tribulação aqui é a cruz. Aqueles que aqui na terra estiveram unidos com Cristo na cruz, no sofrimento, na renúncia de si mesmos, agora formam com Cristo um só na glória. O evangelista São João quer dizer o seguinte: para entrar no céu é preciso antes abraçar a cruz. É preciso antes tomar a porta estreita e não a porta larga, que, como diz o próprio Evangelho, conduz à perdição eterna. No Evangelho, Jesus Cristo, com as bem-aventuranças que correspondem ao início do Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, traça para nós um caminho de santificação.
caminho de santificação. Papa Francisco chegou já a dizer que as bem-aventuranças devem ser a identidade do cristão. Também ele, em outra oportunidade, ele disse: os cristãos católicos costumam decorar os 10 mandamentos da lei de Deus. E não estão errados, devem decorar mesmo. Mas atenção, decorar não é trazer na cabeça, na mente. Decorar vem de decor, de coração. Decorar é colocar no coração, para viver, para transformar em vida. E o Papa dizia: os cristãos devem também trazer no coração, decorar as bem-aventuranças, porque elas comunicam a nova lei. Prestem bem atenção ao detalhe. O Evangelho de hoje começa dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Sentar numa cadeira era a posição do mestre. Naquela época, quando alguém queria ensinar os outros, sentava-se numa cadeira. É daí que vem o termo cátedra, que é o símbolo da docência, o símbolo do ensinamento, do magistério. Prestem bem atenção: assim como Moisés subiu ao alto do monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos e comunicar ao povo, Jesus hoje sobe a montanha como novo Moisés para nos transmitir a nova lei, que é Ele mesmo, Essas bem-aventuranças, elas só são válidas para nós como um programa de santificação, como um caminho de santificação, porque elas se tornaram plenas nele, em Jesus Cristo. Todas essas 8 bem-aventuranças, como um pincel, desenham para nós o rosto de Cristo. Elas se realizaram plenamente nele. Nele elas se encarnaram, se tornaram vida. E Ele, nosso Senhor, quer vê-las estampadas em nós. Estampadas em nós. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacíficos, aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os que sabem agir com misericórdia. Ele é o misericordioso por excelência. Bem-aventurados os puros, ou seja, aqueles que não têm malícia, que são sinceros com Deus, consigo mesmo e com os outros. Consigo mesmos e com os outros. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus foi o grande perseguido. Irmãos e irmãs, queremos nos santificar? Então tomemos essas bem-aventuranças e façamos dela a lei e o programa de nossas vidas. É interessante porque na maioria delas, o verbo está no futuro. Jesus diz: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. O verbo está no futuro. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos, porque entrarão no céu. E por aí vai. Isso quer dizer que o destino daquele que vive a santidade aqui na terra é o céu. A gente já experimenta aqui o reino de Deus, a presença de Jesus. Mas só iremos experimentar tamanha graça plenamente quando nós partirmos para aqui. Por isso eu disse no início, a primeira leitura mostra o destino dos santos e o Evangelho mostra o caminho para atingir o céu. E a segunda leitura mostra para nós o conceito de santidade. São João, na sua primeira carta, ele exclama e diz: caríssimos, vejam que grande presente o Senhor Deus nos deu, o presente de sermos seus filhos, e de fato nós o somos. Às vezes a gente pensa que ser santo é só para uma minoria,
de privilegiados que têm condições de fazer severas penitências, passar um dia ajoelhados diante do sacrário. Não, irmãos, a santidade é para todos nós. Aliás, nós já somos santos. O batismo nos fez santos. O batismo plantou em nós a semente da santidade. Mas para que ela germine e floresça, ela precisa ser cultivada. E para cultivar a semente de santidade que há no coração de cada um de nós, cada um dispõe de muitas ferramentas: oração, escuta da palavra, participação na Eucaristia, a prática do bem, a mansidão, a caridade para com o próximo, a compaixão pelo outro. São ferramentas que cultivam a semente da santidade e que fazem ficar estampada com mais nitidez a imagem de Cristo em cada um de nós. Irmãos e irmãs, entremos na escola dos santos e aprendamos com eles a seguir nosso Senhor de perto. A igreja nos propõe os santos não para que nós os adoremos, a adoração devemos somente a Deus, mas a igreja, que é mãe e mestra, nos mostra os santos para que nós olhemos para eles e digamos assim: eles conseguiram, nós também podemos ser santos. Eles, fracos, de carne e osso, sujeitos às mesmas tentações, às mesmas fraquezas, conseguiram. Nós também podemos conseguir. Podemos conseguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.